Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 17 de outubro de 2019. SBT retoma Milagres de Nossa Senhora, tema explorado à exaustão em outras novelas. Confira a lista parte 2. Na segunda-feira, dia 19/08, o SBT retoma a exibição da série católica La Rosa de Guadalupe, rebatizada de A Rosa dos Milagres para Milagres de Nossa Senhora. Como explicação pela alteração do nome, a emissora informa que o atual tem mais a ver com os episódios. No mais, a dramatização produzida originalmente pela Televisa desde o ano de 2008 até os dias atuais e exibida em sua grade vespertina, tem como mote problemas sociais e familiares que sempre são resolvidos na base de um milagre da padroeira das Américas, Guadalupe. Em meio a polêmicas devido ao seu apelo sensacionalista afirmação esta, com base em pesquisas, é certo que as apostas em milagres na teledramaturgia brasileira também não é uma exclusividade da Televisa, tampouco uma novidade em terras brasileiras. Pensando nisso, o Observatório da Televisão lista as produções que manifestam a fé nas pessoas diante dos santos milagreiros. A Padroeira 2001, América 2005, Alma Gêmea 2005, Desejo Proibido 2007, Bom Sucesso 2019, Milagres de Jesus 2014. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta é a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir, quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mister intervenção incessante da providência. Pietro Baldi, em seu livro Civilização para o Terceiro Milênio, afirma que o universo é organismo de forças que obedecem apenas a mãos habilidosas e sábias, e, cobrindo-se de trevas, se recusam a obedecer a mãos inábeis e rebeldes. Necessário se torna, pois, haver compreendido a lei e ter se conformado com sua vontade, quer dizer, é preciso haver neste caso compreendido a lei do fenômeno para estar seguro de que, se for aplicada, fatalmente se verifica. Quais são essas condições? Ei-las: 1. Merecer ajuda. 2. Haver, antes de mais nada, esgotado as possibilidades das suas próprias forças. 3. Estar, de acordo com suas condições, em estado de necessidade absoluta. 4. Pedir o necessário e nada mais. 5. Pedir humildemente, com submissão e fé. Quando essas condições se realizam, a divina providência está em condições de funcionar a favor de todos. Do contrário, o fenômeno não pode verificar-se. Desse modo, não se pode falar em providência com relação aos malvados, preguiçosos, ricos, cobiçosos, incrédulos, soberbos. Manifesta-se ela e trabalha em favor dos bons, trabalhadores, necessitados, morigerados, crentes humildes e de boa fé. Esta é, pois, a primeira condição: merecer. Em alguns momentos da vida é necessário sermos deixados sozinhos diante do obstáculo, para que aprendamos a superar as dificuldades com o emprego apenas de nossos meios. Quando não merecemos ajuda ou ela nos seria prejudicial, a providência que nos furtasse a prova necessária, nosso próprio bem não seria ajuda, mas apenas traição. Nesse caso, a ajuda, que não falha, consiste em dosar a prova e diluir o esforço necessário, na proporção de nossas possibilidades.
Na prática, o que se pretende é transformar a providência em instrumento de nossas comodidades e desejos, ajuda desnecessária que nos poupasse a fadiga de progredir. Vamos ao segundo ponto. Quando quisermos pôr a providência a serviço de nossa preguiça, é justo que a lei nesse caso se recuse a atender-nos ao apelo. Deus, sem dúvida alguma Pai amoroso, não é, porém, nosso escravo. Sua providência jamais nos ajudará, se antes não houvermos feito tudo, quanto estava em nossas forças para aprendermos a lição. A lei jamais sacrificará nossa felicidade final em favor da efêmera vantagem do momento. A necessidade absoluta constitui a terceira condição. Não se pode avaliá-la de modo absoluto, igual para todos, porque depende do caso, do momento, da pessoa, porque as necessidades individuais são diferentes e relativas, exatamente como as fontes de que dispomos para satisfazê-las. Se, porém, a avaliação e a natureza da ajuda são relativas, é certo que a providência não nos provê do supérfluo, mas do necessário, e isso para fazer-nos viver e não para cairmos na pândega. A lei do mínimo esforço, a parcimônia, a proporção entre o esforço e o rendimento, tudo participa de sábia economia da natureza, toda feita de equilíbrio e justiça. E ela, nem avarenta nem pródiga, mas apenas parcimoniosa, concede criteriosa e moderadamente quanto seja necessário para a proteção e garantia da vida, da continuação necessária à evolução, que é o seu objetivo. Se a providência prodigalizasse o supérfluo, ao invés de encorajar a vida, levá-la ao ócio, que conduz ao aniquilamento. É preciso, pois, pedir com moderação e esperar apenas o que for justo. Nisso consiste a quarta condição. Pedir o necessário para viver com simplicidade, a fim de que o instrumento do corpo possa fazer o trabalho pedido pelo espírito indispensável para as finalidades da vida. Se, subvertendo a lei, as colocarmos na matéria e nos prazeres baixos, é natural que a lei se afaste de nós e não nos ajude. Para obtermos ajuda, torna-se necessário não pretendermos mais do que temos direito de pedir e havermos, antes de mais nada, aprendido a regra da temperança. Não nos esqueçamos de que a providência não passa de manifestação da justiça e da bondade da lei, de que nesse fenômeno tem plena vigência o princípio da justiça e da bondade e não o da força, que nesse caso é inútil, nada consegue senão sufocar o fenômeno. É preciso, finalmente, pedir com submissão e fé. Estamos tocando no quinto ponto. Devemos adquirir consciência da ordem divina e, ao invés de procurar torcê-la conforme nossas conveniências do momento, devemos procurar pôr-nos de acordo com ela. Em lugar de pretender mostrar a Deus o de que necessitamos e como podemos ser providos, devemos colocar-nos, face às suas diretrizes, na posição de dependentes, de cegos ignorantes que esperam orientação, de filhos obedientes e quem mais pode mais ama. Devemos, pois, também crer e confiar, isto é, ter através da prece a sensação dessa realidade estupenda, ou seja, a de que não estamos abandonados e sós, mas existe nos céus o Pai, velando por nós e provendo-nos do necessário. Continua. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de outubro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.